Sabe, é uma pergunta que vale a pena fazer. Como é que um grupo pequeno de pessoas, completamente arrasado pela dor, conseguiu simplesmente virar o mundo de cabeça para baixo? Pois é, a chave para entender isso está bem ali, no finalzinho do Evangelho de Marcos. E a gente vai ver que é uma jornada e tanto, viu? Uma jornada que sai da dúvida mais profunda, aquela que paralisa, e chega na missão mais grandiosa que já existiu. Então, vamos juntos desvendar essa passagem. Para a gente começar a entender essa transformação toda, primeiro a gente precisa entrar naquele ambiente. Imagina só a cena, o ar pesado, o silêncio cortado pelo choro. Os discípulos não estão ali na expectativa de um milagre, não, eles estão de luto. Para eles, tudo tinha acabado. A esperança deles tinha morrido na cruz junto com o Mestre. E é exatamente essa a grande questão que o evangelista Marcos vai responder para a gente. Como esse grupo que estava completamente paralisado pelo luto se transforma na base, no alicerce de uma missão que alcançaria o mundo inteiro? A resposta, olha, ela vai se desenrolando numa série de encontros que vão desafiar tudo o que eles pensavam. E vamos direto para o primeiro grande evento dessa narrativa, a primeira aparição de Cristo ressuscitado. É um momento que muda tudo, mas que, curiosamente, já começa com uma barreira, um obstáculo bem inesperado. A escolha da primeira testemunha já é, por si só, uma teologia inteira. Jesus não vai primeiro a Pedro, o líder do grupo. Ele aparece para Maria Madalena. E o texto faz questão de mencionar os 7 demônios, que, como explica São Gregório Magno, simbolizam a totalidade do pecado. Ou seja, ao aparecer para ela, Cristo está dizendo que a sua misericórdia é tão grande que transforma a maior das misérias na primeira anunciadora da maior de todas as alegrias. E aqui tem uma coisa belíssima na teologia. Pensa só, a morte entrou no mundo pelo anúncio de uma mulher, Eva. Então era justo, era poético, que a notícia da vida que vence a morte também viesse por uma mulher, Maria Madalena, que por isso é chamada de apóstola dos apóstolos. Ela inverte completamente o papel de Eva, onde uma trouxe a notícia da queda, a outra traz a notícia da restauração. Pois bem, Maria Madalena vai cheia de alegria anunciar. E o que acontece? A primeira barreira, a incredulidade. Os próprios apóstolos, aqueles que caminharam com Jesus por 3 anos, eles não acreditam. E olha que curioso, por mais estranho que pareça, essa resistência inicial deles acaba sendo uma grande garantia para a nossa fé. É como se a ressurreição tivesse que passar pelo tribunal do ceticismo mais rigoroso para ser confirmada como verdade. Mas a história continua, claro. E a próxima aparição de Jesus faz mais do que só confrontar a dúvida. Ela vai revelar algo muito profundo sobre a nova realidade de um corpo que ressuscitou. O que será que isso significa? Agora Jesus aparece para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. E Marcos usa uma expressão grega aqui que é fundamental, en heteramorphe. E isso levanta uma pergunta importantíssima. Que outra aparência é essa? Santo Agostinho nos ajuda a entender isso aqui. Não é que Jesus estivesse usando um disfarce. A questão é que ele está numa nova realidade, a do corpo glorificado. Pensa assim, é como tentar enxergar uma nova dimensão. Os nossos olhos físicos, sozinhos, não dão conta. É preciso ter os olhos da fé para perceber essa realidade que vai além do nosso mundo material. E a teologia, a partir dessas aparições, nos ajuda a entender um pouco mais dessa nova realidade. O corpo glorificado, por exemplo, é impassível, ou seja, não sofre mais, não morre mais. Ele tem claridade, um brilho próprio. Tem agilidade, se move livre das amarras do espaço e do tempo. E tem sutilidade, atravessa a matéria. Essa é a nova realidade de Cristo e a promessa do que seremos na ressurreição final. A tensão na narrativa vai aumentando. Já temos várias testemunhas, mas a dúvida dos apóstolos continua firme e forte. E isso nos leva ao encontro que vai ser o ponto de virada, o momento em que essa incredulidade vai ser confrontada de frente. O texto diz, com certo peso, por fim. Depois de todas as tentativas, de todas as testemunhas individuais, Jesus se manifesta agora ao grupo todo, ao colégio apostólico, que é o coração da futura igreja. E olha, esse encontro não é nada suave. É uma repreensão, direta. Jesus não aponta só a falta de fé, mas algo mais profundo, a dureza de coração. Aquela teimosia, aquela resistência em aceitar o que Deus está fazendo. Ele vai na raiz do problema, o orgulho que os impedia de acreditar no testemunho dos irmãos. Agora, a gente pode ler repreendeu e pensar numa bronca, né? Mas São Gregório Magno nos dá uma chave de leitura maravilhosa. Ele diz que isso foi um ato de amor, um ato de caridade pastoral. É como aquele remédio amargo que a gente precisa tomar para sarar.
Jesus não está humilhando os apóstolos, ele está curando. Curando o orgulho para que eles pudessem se tornar líderes humildes e compassivos. Então chegamos num ponto central. Deus, na sua providência, usou até a fraqueza humana deles para um bem maior. A teimosia dos apóstolos exigiu provas mais e mais concretas. E essas provas se tornaram a base sólida da nossa fé. No fim das contas, a incredulidade deles se tornou a fortaleza da nossa crença. E é só depois dessa cura, só depois que o coração deles foi purificado e amolecido, que os apóstolos finalmente ficam prontos para receber a missão mais importante de toda a história. E aqui está, o grande mandato, a missão que funda a igreja. E perceba a dimensão disso. É universal, é absoluta. Não é uma missão para um povo, para uma nação, é para o mundo inteiro. Todas as barreiras foram quebradas. E vamos olhar de perto essas palavras. Pelo mundo inteiro já define a natureza católica, ou seja, universal da igreja. Mas a expressão a toda a criação vai ainda mais longe, tem uma dimensão cósmica. O anúncio do Evangelho à humanidade tem como objetivo final restaurar a harmonia de toda a criação com o seu Criador. E o verbo que o texto usa, kerosaté, em grego, é a palavra para a proclamação de um arauto. O arauto não dá a opinião dele, ele anuncia um decreto do rei. Os apóstolos não são enviados para sugerir uma filosofia de vida. Eles são enviados para anunciar um fato que muda a história, com a autoridade do Rei do Universo. Cristo ressuscitou. Bem, depois de mergulhar em toda essa riqueza teológica, a passagem nos convida a olhar para dentro. Como é que essa jornada que vai da dúvida à missão conversa com a nossa vida hoje? Porque, no fundo, a luta dos apóstolos contra a dureza de coração também é a nossa luta. Todos nós temos nossas resistências, nossas áreas em que é difícil deixar a graça de Deus entrar. A grande pergunta, então, é como a gente faz para manter o coração aberto, um coração receptivo? O próprio Evangelho nos dá as pistas, os antídotos. Primeiro, o encontro pessoal com Cristo, de modo especial na Eucaristia, onde Ele está realmente presente. Segundo, a humildade de ouvir o testemunho da Igreja ao longo dos séculos. Terceiro, cultivar aquele amor inquieto e ardente de Madalena que busca o Senhor sem se cansar. E, por fim, a obediência da fé, que é confiar na verdade que os apóstolos nos entregaram. E assim, essa análise nos deixa com uma última pergunta, uma pergunta que ecoa. Os apóstolos, depois de tudo isso, se tornaram proclamações vivas da ressurreição. E quanto a nós? Será que a nossa vida, o nosso jeito de agir, de falar, anuncia ao mundo que Cristo está de fato vivo e agindo entre nós? Fica aí a reflexão.